Aqui mais, aqui, Michele, à minha direita. Mateus, Lucas 13, desculpa. De 1 até 9. A minha versão é a Almeida Revista e Corrigida. Naquela ocasião, Lucas 13, 1, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos, lá o governador romano, misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão também. Ou pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a! Por que deixá-la inutilizar a terra, ocupar espaço? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Mantenha aberto. Eu quero fazer algumas colocações. Duas colocações eu quero trazer aqui. Falam forte no meu coração. Primeiro, arrependimento ou morte? No Brasil nós falamos independência ou morte. Eu creio que Jesus enfatiza aqui arrependimento ou morte. Se não há arrependimento, vai haver morte. E o segundo ponto é: a sua oração faz diferença. Na sua folha você tem, então, o primeiro ponto é arrependimento ou morte. Olha o versículo de número 1, que eu acabei de ler. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Ou seja, o governador, durante o culto, mandou matar esses galileus, gente original da Galileia, misturou dentro do culto. Por quê? Eles foram identificados como pessoas rebeldes contra o governo romano. Então, para realmente dar uma lição de moral, ele não só os mandou executar, mas fez isso durante o culto, para todo mundo ver. Para quê? Para que ninguém se atrevesse a se rebelar. Na cabeça do povo era assim: se acontecer uma tragédia com você, é porque você fez alguma coisa errada. Quem está lendo o livro de Jó sabe que os seus amigos eram assim, né? Amigos de Jó, né? Jó, confessa logo, Jó. Admite logo, você deve ter errado em algum lugar. Ninguém sofre sem razão, né? Então, esse era o conceito. Aliás, se você olhar lá no Evangelho de João, capítulo 9, você vai ver de um cego de nascença. E o pessoal fala: Jesus, por que ele é cego? Foi ele que pecou ou foram seus pais? Então essa era uma mentalidade. Jesus vem e ele vai falar de maneira bem forte e bem dura. Tá? Vocês pensam que eles são mais culpados? Vocês estão preocupados se eles têm culpa ou não? Por isso foram executados? Eu quero que vocês... Eu estou agora aumentando, né? É que há um pecado muito maior, que é não estar reconciliado com Deus. Há um pecado muito maior do que estar em rebelião contra o governo opressor de Roma. Há o pecado de estar em rebelião contra a vontade de Deus. Captaram isso? Isso é ruim. Erro causa consequências, mas há uma consequência muito séria se vocês não se reconciliarem com Deus. Estão comigo? Ele deixa muito claro. E não é só nesse exemplo que ele dá, ele também fala desses 18, não foi a questão de serem executados, mas uma torre caiu sobre 18 pessoas e morreram. Aí de novo a multidão falando, eles devem ter pecado, alguém pecou, aprontaram alguma coisa. E tragédia não acontece por nada. Eles estavam errados.
Mas Jesus aproveita para dizer, se vocês pensam que eles eram mais pecadores que vocês, e Jesus está na nossa cabeça, falando para você e para mim. Nós temos que estar reconciliados com Deus. E reconciliação vem através de arrependimento. Vou falar sobre a questão da graça de Deus. Não só isso, nesse contexto, mas também Jesus vai dar, através dos evangelhos. Nós vamos ver através da palavra de Deus, várias versículos, informações e revelações que vão estar muito enfatizando isso. Por exemplo, João 3,16, está na sua folha. Muito conhecido de nós, né? Mas se eu pedir para vocês recitar o 16, todo mundo vai falar. Se eu falar, sem olhar, vamos recitar o 17, o que vai acontecer? Vai ficar um silêncio. E o 18? Então olha a sequência. Da graça à responsabilidade. Olha o versículo número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. É um alcance de Deus em nosso favor. Mas olha o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, um dia será condenado. É assim que está? Já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito. Notou isso? Como é que ele coloca para nós essa responsabilidade? Está aí, o amor de Deus. Né? Olha o próximo versículo, está na sua folha também. Versículo 36. Diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, presente, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavras bem contundentes, não é isso? Não tem muito espaço para nós interpretarmos erroneamente. Olha 1 João, está na sua folha também, capítulo 5, versículo 11 e 12. Esse é o testemunho. Deus nos deu, olha a graça de Deus, nos deu uma dádiva, a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Olha o 12. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, o que diz aí? Não tem vida. Aí, tem mais, pastor? Tem. De volta a João, o Evangelho. Conhecidíssimo. Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele conclui dizendo: ninguém, nenhuma pessoa, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora, fora dos evangelhos, em Atos, capítulo 4, versículo 12, está na sua folha também, diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um caminho. Olha 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ensinando o seu Timóteo: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E aqui a palavra de Deus, a graça de Deus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, né? Então Jesus dá aqui exemplos e através de exemplos, né? Se você e eu, se nós não nos arrependermos, se você está me ouvindo, se nós não nos arrependermos, nós vamos perecer. Se nós nos arrependermos, a graça de Deus está aí, pronta eternamente. Parênteses. Todos os seres humanos vão viver eternamente. A nossa alma, o nosso espírito não vai nunca perecer, para sempre. A questão é vida eterna com Deus ou vida eterna separada de Deus? Céu e inferno. Então, eternamente. Não é, ok, vou sofrer um pouquinho e depois vou morrer. Não, não. Fora de Deus, você vai sofrer eternamente. Com Jesus reconciliado eternamente. Isso aí ele deixa bem claro, né? Nós vamos ter. Tudo bem? Então essa é a primeira palavra. Eu sei que assusta que fala, mas eu vou dizer o porquê da importância disso aí. Quero crer que você já se arrependeu, já foi reconciliado com Deus através de Jesus. Isso é uma dádiva. Você não tem que trazer nada. Vem do jeito que está, em tudo. Jesus já pagou todo o preço. Mas o segundo ponto está: a sua luta em oração faz diferença. Vale a pena voltar à primeira parábola. Diz assim:
Versículo 6 do texto de hoje. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já fazem 3 anos que vinham procurar fruto nessa figueira e não acham. Corte-a, porque há de deixá-la. Por que deixá-la inutilizar a terra, ocupar espaço? Por que deixar? Certo? Eu coloquei na sua folha algumas razões que eu creio que a palavra de Deus nos dá. Por que dessa questão aqui, né? Vamos lá aprender algumas coisas com esse texto aqui. Número 1, está na sua folha também. Deus tem uma enorme paciência conosco. Deus tem uma paciência. A palavra para paciência deste tamanho é longanimidade. Uma paciência que é paciência muito grande, né? Deus está. Por quê? Nós vemos 3 anos. Parábola é algo que não é real. Ele está para usar para nos ensinar algo. 3 anos sem dar fruto. Ou seja, há um período de espera. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para a figueira era uma eternidade. Ou seja, 3 anos aqui indicam a paciência e a misericórdia de Deus. Na sua folha eu coloquei 1 Pedro, capítulo 3. Está na sua folha, diz assim: mas amados, acharam aí na sua folha? Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí vem, versículo de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Notaram a ideia? Então nós já notamos que existe aqui, o Senhor está estendendo o prazo. Está estendendo o prazo. Outra lição que eu peguei aqui desse texto indiretamente, né? O dia do Senhor, entre aspas, final de tudo, vai chegar. Vai chegar. Olha o versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, vai haver um ponto final. Pausa, parêntese. Na nossa denominação, nós temos, né, Reverendo Moura, a opção, nós podemos ser pré-milenistas, olha só o palavrão aqui, né? Ou amilenistas, ok? Eu fui criado e ensinado como pré-milenista. Um dia desse eu vou falar mais sobre esse assunto. Mas por agora pego esse termo. E depois, com o passar do tempo, convicções próprias, então eu encampei o amilenista. Ou seja, no pré-milenista, sem entrar em detalhes completos, haverá um dia que, de repente, as pessoas vão subir, né? O Almeida até comentou conosco, né? E atribuiu ao Reverendo Moura essa palavra, que um dia pessoas vão desaparecer, vão ser arrebatadas, e que no domingo seguinte a CCP vai abrir, vai haver culto. Que alguns vão ficar para trás e outros já foram, certo? E aí vai haver um período de sofrimento. Eu estou fazendo aqui um sumário, né? E nesse período de sofrimento, a custo da própria vida, muitos vão ser salvos. Eu chamo isso repescagem. Vai na primeira, você não vai na primeira, você vai na segunda. Gente, é sério, essa doutrina é muito conhecida, muito aceita, e na própria denominação ela também aceita. O amilenista já pensa ao contrário. Quando a trombeta ecoar, quando os anjos forem enviados, Jesus falou isso em vários lugares, ele vai mandar os anjos nos 4 cantos da terra, e ele vai arrebatar os deles. E quem ficar, o negócio agora fica complicado. Não tem repescagem. Se eu tiver errado, gente, se essa posição tiver errado, não tem problema. Eu vou na primeira, eu vou na primeira, né? De qualquer jeito. Vou logo! Agora, se alguém estiver dizendo o seguinte: eu vou arrepender amanhã, mesmo que eu leve um choque que o meu marido foi, que a minha esposa foi, que o meu filho foi e eu fiquei, eu não tenho chance. Vai custar mais, mas eu consigo. Eu diria a você está em território perigoso. Se tiver, aleluia, você vai conseguir entrar lá. E como eu falei, nossa denominação
deixa a nossa escolha, que caminho. Ambos os cremos que tem base bíblica para isso. Entenderam isso? Agora eu estou dizendo o seguinte, eu estou na primeira aqui, viu? O dia é hoje. Prepara hoje. Porque quando tocar a trombeta, aí vai mudar tudo. Tempo, terra, tudo. E aí já era. Você vai já apresentar diante do Senhor Jesus. Direita, esquerda. Paraíso, inferno. Bem-vindo, servo fiel, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu creio que o Senhor está falando isso para nós. Mas ao falar isso, o que que ele faz? Ele me traz, ok? Deus está estendendo o tempo, o prazo, ok? O dia, esse prazo vai terminar. Mas ele me ensinou mais uma coisa aqui. Eu não posso decidir pelos outros, mas posso interceder, lutar em oração por aqueles queridos que Deus colocou na minha vida. Estão comigo? Eu posso. Como é que eu vejo isso? Porque aqui na parábola de Jesus há um indivíduo que quando o dono da vinha fala, corta, joga fora, o que ele faz? Senhor, não. Não é a palavra de Deus que Jesus está intercedendo diante do Pai todo o tempo? Intercede por nós, né? Porque já fomos redimidos pelo seu sangue. Porém, eu creio que Jesus fala assim, Pai, só o Senhor que sabe o dia. Só o Senhor que sabe o prazo. Senhor, Pai, espera mais um pouquinho. Está lá o Renato ainda não... Senhor, mais um pouquinho. Misericórdia, Senhor. Meu filho, Senhor. Minha filha. Meu esposo, minha esposa. Meu amigo querido, Senhor. Meu parente. Então, o ponto aqui é o seguinte, eu não posso decidir pelo meu filho, eu não posso decidir pela minha esposa, pelo meu esposo, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu amigo, não posso. Mas eu posso e devo interceder e a lutar em oração. E, Senhor, eu não vou parar até que eu veja, Senhor, meu querido, precioso, reconciliado com o Senhor. Nós vamos estar juntos lá na glória. Então ele fala, deixa por mais um ano. Mas ele não fala só para deixar por mais um ano. Ele não falou, ok. Lembra que eu falei que é uma tolice nós fazemos as mesmas coisas e esperamos um resultado diferente. Tem que mudar algo. Então esse intercessor que ele disse, eu vou clamar, Senhor, dá mais tempo. Misericórdia, Senhor. Não, Pai, agora não, Senhor. Um pouquinho mais. Porém, algo mais. Eu vou fazer o quê? Eu vou cavar em volta da figueira, ou seja, eu vou afofar o solo, eu vou, remover ali aquilo que está impedindo que haja um despertamento, eu vou me acercar, talvez seja a minha atitude, talvez seja a maneira, seja o que for, eu vou facilitar o local. Vocês estão notando isso aí? Deus é tão criativo que ele não falou assim, você cava desse jeito, não, cada um de nós somos pessoas singulares. Cada pessoa e os nossos queridos nós conhecemos bem. Com um funciona isso, com o outro funciona aquilo. Mas a ideia é o seguinte, interceder, falar com Deus, mas com o indivíduo está limpando a volta. Como é que eu posso ajudar? O que eu posso remover? Cavar aqui é para remover aquilo que está impedindo o crescimento. Porque ele não queria que a figueira fosse destruída. Estão comigo? Mas ele não para só aí, ele ensina mais uma coisa. Não só cave, faça algo mais. Ele vai dizer para nós, adube, tira o ruim e traz o bom. Arranca aquilo que está impedindo o crescimento, traga algo que vai ajudar o crescimento. De novo, não há receita. Seria tão bom se Deus pudesse dizer o seguinte, Renato, você faz assim, assim, assim. Não, ele está dizendo, se você me buscar, eu falo com você, te oriento o que é cavar e o que é adubar. Tá para você isso aí, né? Eu coloquei aqui eu vou interceder, eu vou cavar e eu vou adubar. Ou seja, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, faz isso, trabalha. Okay? Mas nós precisamos ter uma compreensão profunda. Quando o Senhor me alcançou com sua graça, eu falo assim porque meus olhos se abriram, né? Conhecimento desde a infância eu sabia. Mas coração aberto para Deus? Absolutamente não. Só longe de Deus. Caminhando ao contrário. Indo para o inferno rapidamente. Toda aquela história, né? Mas quando a graça de Deus me alcançou,
Eu me lembro que foi assim muito dramático, uma mudança dramática. O caráter foi sendo transformado aos pouquinhos, continua ainda até hoje, ainda não acabou, mas também os vícios e os hábitos foram assim pouco a pouco, né? Alguns mais tempo, mas Deus começou um processo de transformação. Mas eu me lembro que essa ideia compreendi logo, a ideia de ter sido salvo do inferno, salvo de uma vida separada de Deus. Eu me lembro que logo nos primeiros anos de conversão, eu tive um pesadelo. E no sonho, naquele pesadelo que eu estava, né? Eu estava de alguma maneira, eu estava numa estrada, em um carro, e ia pela estrada, e de repente eu cheguei num lugar que eu vi que a ponte tinha caído. E naquele sonho pesadelo, lá embaixo, na ponte, eu vi aquele despenhadeiro muito grande lá embaixo, e lá não só aquele rio revolto, aquelas águas muito e pedras e tudo mais, mas havia crocodilos e jacarés, tudo de boca aberta, que quem caísse ali, né, era só cair e comer, né, na hora, não deixava nem cair no chão, né, tudo assim. Então, você começa a suar e passar mal aquele negócio, né. Mas no sonho não parou aí, só aí já era suficiente para dar o susto, né. É que eu, de repente, olhei para a estrada, lá longe eu vi um ônibus. E naquele ônibus estava todo mundo que eu conhecia. Recém-convertido, todos meus amigos da época anterior. Eu me lembro que naquela hora eu falei, se eu não avisar eles que a estrada está ruim, eles estão fazendo a maior festa naquele ônibus, eles vão cair todo mundo. Eu lembro de correr na estrada acima e comecei a fazer sinal, para, mas eles brincavam, pensavam que estavam ouvindo, brincavam com volta comigo, e eu acordei. O pesadelo é assim, você acorda naquele desespero suando, né? Aí eu falei lá com o profeta Almir Júnior, né, que era o meu pai, irmão mais velho, né, falei, o que é isso? Me interpreta esse sonho. Ele disse, olha, eu não sei, mas provavelmente é porque você compreendeu da importância de que seus amigos também tenham um encontro com o Senhor. Porque se eles não tiverem um encontro com o Senhor, eles vão perecer. Você notou isso? Eu falei, Senhor, não posso perder essa sensibilidade. A gente se acostuma, não é? A gente se habitua. A gente fala, bom dia, até logo, tem um bom dia, às vezes para pessoas queridas, que nós não sabemos se algo acontecer, se o dia do Senhor chegar, se nós vamos encontrá-los na eternidade. Mas isso não precisa ser o caso. O caminho, a graça, a dádiva continua disponível. Mas o que eu preciso é essa resolução de dizer, eu vou lutar em oração. Eu vou pedir a Deus que quebre o coração que já endureceu, que já ficou insensível. Eu vou lutar. Vou pedir, Senhor, dá mais um pouquinho de tempo. Preserva, Senhor. Senhor, me mostra, Espírito Santo, como é que eu posso limpar em volta, remover os obstáculos. Me dá criatividade, Senhor. Eu sei que é uma obra sua, o Senhor está comigo, me ajuda. E também, Senhor, o que eu posso trazer para criar esses ambientes? Quando os jovens fazem essas promoções, como ontem, eu fiquei tão feliz que pessoas de várias idades vieram. Muito bom. Que é bom. Pessoas que já conhecem Jesus, outros que ainda estão no processo de conhecer Jesus. Mas são maneiras de adubar, criar meios. Passeios, conversas, encontros, toda oportunidade é para remover, oportunidade para trazer algo. Todo o tempo. Vocês entenderam essa palavra? Tem uma promessa, mas tem que ser uma resolução. Então o que eu quero pedir? Qual é o para-casa seu? Vou pedir que o pessoal do louvor possa vir. Se nós pudermos cantar se aquele último cântico, que na honra, a glória, foi o último. Olha só. Primeira coisa que tem que fazer é assim, Senhor, me ajuda nesse processo, ó Deus. Me tira, Senhor, da insensibilidade. Fica calejado, Senhor, perdi a noção. Me traz de volta, Pai. Me faz ver a urgência, Senhor, o perigo que estão passando meus queridos, ó Deus. Me faz ver isso. Por favor, Senhor, faz essa obra. Mas não pare somente de pedir a Deus para mexer nos sentimentos.
Faça uma lista. Escreva. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, sobrinho, sobrinha, vizinho, colega de infância, eu não sei. Nosso Deus é tão tremendo que essa lista ela é ilimitada. Mas eu tenho convicção, tenho certeza, que se nós apresentarmos ao Senhor essa palavra prática, o Senhor vai mudar o seu coração. Nós não precisamos ficar angustiados. O Senhor é misericordioso, Ele é bondoso. Lembra a palavra que Ele deu através do apóstolo Pedro? Ele não quer que ninguém pereça. Ninguém. É o seu desejo. E Ele está nos convidando. Está nos dando a oportunidade. Você que já conhece o Senhor Jesus, de ser um instrumento nas mãos dele. E o Senhor vai ouvir. De novo, nós não somos responsáveis e não podemos decidir pelos outros. Porém, o Senhor me dá o privilégio e estende a oportunidade de interceder. Não faça esse para casa. Senhor, me dá uma lista. Guarda bem secreto, tá? Então você e Deus. Não desanime. Creia e espere pelas promessas de Deus. Ele é longânimo, paciente. Mas lute diante do Senhor. Como eu falei, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu quero, junto com vocês, caminhar nesse caminho. Isso é a luta secreta. Sem alarde, sem publicidade. Mas o Senhor, suas promessas não falham. E Ele vai ouvir a sua oração. E Ele vai intervir nessa situação. Em nome do Senhor Jesus. Deixe-me orar com vocês. Ó Pai querido, sei que o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça. Nunca o Senhor quer vir impor sobre nós, ó Deus, sua vontade, nem nos fazer sentir culpados. Não é através da culpa. O Senhor não nos move através de culpa. Pelo contrário, pelo amor. Mas o seu amor exige que o Senhor fale verdades conosco, como falou dessa manhã, Pai. Se nós não nos arrependermos, se nós não recebermos o Filho, não vai haver vida eterna com Jesus. Então, Senhor, obrigado, Deus, já por nos ter levado a esse ponto de entender isso, e em arrependimento e através de Jesus sermos reconciliados com o Pai. Mas agora, Senhor, nós nos colocamos aqui como intercessores, como lutadores de oração. Toma, Senhor, essa nossa lista. Não permita que o nosso coração fique calejado ou endurecido, mas, Senhor, amolece-o, Pai, como o seu coração é amolecido em relação a nós. Enche-o, Senhor, de amor intenso por aqueles ao nosso redor. É a minha oração, Senhor, sobre esse teu povo reunido e aqueles que vão ouvir mais tarde através do compartilhar desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique de pé conosco. E esse cântico fala de uma adoração intensa. E que você possa sair daqui hoje não com o coração pesado, mas com o coração aberto, olhos abertos, pés firmes sobre a rocha que é Jesus. Pronto, ciente de que você pode fazer a diferença, lutando por aqueles que o Senhor colocou ao seu redor, preciosos que são. Em nome de Jesus, cantemos juntos.